Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nesse 24 de junho, quarta-feira. Já vamos acabando o primeiro semestre, como já tínhamos falado. E, perdão, uma semana off aí, aqui com vocês, Padre Felipe, nessa quarta-feira, dia de St. John Fisher e Thomas More. Aí, dois 22, grandes, né? 22 grandes santos, mártires, ingleses, já tá confundindo aqui com as ingleses, aí pela perseguição de Henrique VIII, quando começa a Igreja Anglicana, grandes santos aí de sua fidelidade a Cristo e à Igreja. E aqui estamos, né? Fala aí, Padre Renan. Pois é, desculpa, eu interrompi. Aí um abraço aqui ao Padre Renan. Na verdade é que o Padre Felipe falou 24 de junho. Eu falei, ué, Eu será que estou falei tão perdido 24, assim? não, É tá 22. 22. Vai sair assim mesmo, 22. 22 de Vai, junho. vai, A gente vai para corrige. frente. Vai O para Padre Felipe já frente. está em ritmo de festa junina, porque 24 é São João, Não, né? Sagrado Coração, filho. Estamos preparando para o Sagrado Claro. Coração, que é a solenidade. Muito bem, é uma alegria estar com vocês. Eu vou, além de me apresentar, dizer que agora estamos falando desde a cidade de Itu, no interior de São Paulo. Estou aqui com A os meus grande pais, Itu, grande Itu. grande metrópole. Minha avó, hoje eu vou celebrar a missa. Amanhã é o dia do aniversário dela, mas eu não podia, então eu vim hoje. Hoje eu tenho missa de 90 anos da minha avó, a mãe da minha mãe, minha avó materna. Então eu vim celebrar, mas amanhã eu já tenho que sair correndo, porque tenho missas em Joinville também, de novena, na paróquia Perpétuo Socorro. Então, vim aqui, estou na cidade de Itu agora, e por isso estamos aqui. Foi muito tempo, né, Padre Felipe, mas na verdade fui eu que estava muito complicado. Então, deixe-me apresentar brevemente aqui como foi minha semana, porque foi intensa, mas com duas atividades fundamentais, bom, três, né, talvez, porque viram que eu estive em Fortaleza, celebrei o Por isso casamento aí do Alex foi Ross. aí onde foi o final de semana passado, retrasado, que a gente não Exatamente, é teve. que faz muito tempo, né? Muito tempo. Então, eu tive Foram em 2 semanas. Fortaleza, celebrei o aniversário do Alex Ross com a Letícia, foi muito bonito, foi uma graça poder celebrar o casamento de jovens que sabem o que é sacramento, jovens que se prepararam muito bem, jovens que viveram a castidade no namoro e que testemunham publicamente essa castidade, é maravilhoso, né? Então, é, eles nem queriam fazer festa, desculpa, eu não sei se o Alex ou a Letícia escutam ou se alguém da família dele, mas eles nem, eu vou falar, nem queriam fazer festa, imagina, né? Só queriam realmente, teve cantos bem litúrgicos, teve canto gregoriano, teve assim uma celebração do sacramento com missa, comunhão, muito bonito mesmo. As pessoas comungavam de joelhos na boca, né? Porque eram amigos deles ali. Realmente eu fiquei muito impressionado. Nem precisa dizer que uma foto que eu publiquei faz pouco tempo era lá do casamento deles e tinha um copinho de água do lado do ambão, nem preciso dizer por quê, né? Porque essas celebrações são bem emocionantes e o Padre Renan chora demais, mas foi muito bonito. E é bonito celebrar esse tipo de celebrações assim, onde as pessoas sabem a sacralidade do momento, né? Depois, voltando de Fortaleza, tive aí minha jornada de viagens, porque é uma viagem longa, mas voltei e tive uma semana de exercícios espirituais que eu dirigi para as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, que residem em Roma, na Itália. Foi de maneira online nos exercícios, eu fiz 3 pregações por dia, então foi muito intenso. E aí foi quando eu me compliquei a vida com o Padre Felipe, me lembrando que tínhamos que gravar, e eu falei, Padre, agora não dá, Padre, eu tenho exercícios, Padre, eu estou com isso. Aí acabamos deixando. E também no final de semana passado, eu tive o retiro daquele grupo que eu acompanho, das 10 palavras, está previsto um retiro. Eu acompanho esse grupo de maneira online, né? Se chama Lançai as Redes, e está previsto um retiro. E esse retiro foi esse final de semana em Curitiba, então também estava totalmente ali no retiro. Entre o retiro para as irmãs e o retiro das 10 palavras, pois já me foi toda a minha semana, né? Então não tinha tempo de respirar, mas a graça de Deus faz o resto e foi muito bonito. Então, não quero me estender muito, foi assim esses meus últimos dias. Como eu digo, não é que foram muitas atividades, mas as poucas que teve me consumiu todo o tempo. E por isso estamos um pouquinho atrasados aí na gravação do podcast Católico Sabia, mas estamos aqui, né? Não abandonamos, atrasamos um pouquinho, mas não abandonamos. E aí, Padre Felipe, como foi esses seus Foi dias? uma semana off aí para você. Pois eu fiquei na expectativa, gravamos, não gravamos, gravamos, não gravamos, na semana anterior, né? É,
que o padre estava pregando os exercícios para as irmãs. Pois para mim então foi mais tranquila. Na quarta-feira eu estive em Jundiaí para o meu atendimento psicológico, a Tânia. Depois fui a visitar uma família em Itupeva, da Geisa e do Tiago. Aí estivemos aí conhecendo, eles são de Curitiba, mas vieram morar em Jundiaí pouco mais de um ano, creio já. E depois passei em Salto também para conversar com uma senhora que fez o casamento de lá, já faz 2 anos. Então foi, pois, assim, meio corrido, né? E eu tinha esquecido que quinta-feira era Corpus Christi, né? Tinha esquecido, não, tinha presente, mas esquecido meio que era feriado. Então, na volta, saí de lá, eram mais 7, 8 horas, não lembro. Então, peguei todo o trânsito dos paulistas aí, saindo para o interior, saindo para Campos Jordão, sempre tudo lá. Então, fiz 3 horas de viagem, mais ou menos, para voltar até em casa, que eram quase 11 horas. Foi pesado. E cheguei, não, era um pouco antes, era às 10, creio, porque cheguei para ver a final da NBA. Então, foi assim, cheguei justo, assim, a grande final da NBA, o último jogo que teve, que os Warriors saíram campeão. Aí não é meu time original, meu time é o Orlando Magic, que eu gosto mais, mas tá mal já há muitos anos. O Warriors é um segundo time que eu gosto bastante, né? Então foi legal ver, acompanhar com 2, 3 padres que aqui estavam, que estava tendo a convivência dos padres mais velhinhos, que a gente fala, né? Os padres com mais de 15 anos de sacerdócio, até o infinito e além, a gente falou, né? São os padres de 15 anos até o infinito e além, os que já tem aí. Eram poucos, não vieram todos dos que... Alguns não podiam, vieram uns 7, 8 padres mais ou menos. Então, eles estavam aqui toda semana e depois já acabou, foi de segunda a sexta-feira. Na sexta, pois eu estava aqui, fui fazer minha caminhada, abriu um bom sol, um sol bonitinho assim para dar uma caminhada. Eu estava caminhando e começou a chegar as mensagens assim de convite, né, que veio a família Blanco desde de Brasília, novamente de carro, desde Brasília até aqui no interior de São Paulo, até Cachoeira Paulista, para estar com a Vocês família gostam de pessoal viajar, gosta. né? Esse pessoal gosta de viajar. Fizeram quase 2.000 quilômetros para passar o feriado de Corpus Christi aqui perto, aqui em Cachoeira Paulista, na verdade, perto de Cachoeira Paulista, em Cunha, ali passando um pouco Aparecida. E me convidaram, padre, não quer vir e tal? Eu falei, pois eu não tinha retiro aqui na casa, não tinha nada muito organizado, tinha missas que celebrei no sábado e domingo, mas eu falei, vamos. Então convidaram, fui lá, celebrei a missa sexta-feira, não tinha celebrado ainda pela tarde, cheguei lá antes do jantar, celebrei a missa para as famílias, eram 3 famílias, né? Também chegou a família da Olinda Scalabrini e o Fábio, e aí eram mais ou menos umas quase 18 crianças, se eu não me equivoco, entre essas 3 famílias, né? E foi muito bonito passar assim. Eu dormi lá numa chacrazinha. Na rede, ele Não publicou dormi uma na rede. foto. Não, aquela foi a cestinha de tarde do domingo, do sábado, mas era, era na sexta-feira. Cheguei lá à noite, né, dormi lá e no sábado eu voltei depois do almoço, porque eu tinha missa aqui já de sábado, aqui na paróquia Aparecidinha, que a gente fala, né, que é Nossa Senhora Aparecida, em Santa Isabel, porque aqui na diocese tem várias paróquias aqui, e estamos próximo a Aparecida, então tem que ter muitas paróquias. Então, na mesma diocese tem várias paróquias ou capelas de Nossa Senhora Aparecida. Aí tem Arujá, tem uma, em Santa Isabel tem outra, são cidades vizinhas, então a gente chama Aparecida, a de Arujá e Aparecidinha de Santa Isabel, né? E aí tive missa lá, e depois, no domingo, eu tive missa de manhã, fui celebrar para as irmãs carmelitas aqui, e que eu não sei o nome também delas completo, mas são de carisma carmelitano, e um grupo de leigos que estavam num retiro, e tudo que de preparação, talvez, para a consagração dentro da realidade carmelitana. E tive missa cedo, 8 horas, depois já tive a missa numa capela da nossa paróquia, São Bento do Paraty, que é aí uma das capelas Nossa Senhora de Fátima. Fui lá celebrar, era 10 horas, de lá já parti de volta com as famílias, até Lacunha, são umas 2 horas de viagem, mais ou menos, mas aí também passei o domingo com eles e voltei até de noite para casa, cheguei bem tarde já. Mas foi bem, ainda voltei, ainda fui com eles a Cachoeira Paulista, ajudamos a preparar pizza com as crianças, foi bem bonito assim, poder conviver com eles e tudo, e já ir animá-los também para julho, para nossa atividade aqui no seminário, também nosso encontro de famílias aqui no seminário. E assim foi pouco essa semana
E hoje aqui estamos já gravando com vocês e preparando também para a solenidade do Sagrado Coração. Corpus Christi eu celebrei aqui para a comunidade, éramos alguns dos padres que estavam aqui na convivência, para os noviços, não teve nada muito assim especial na celebração, não, celebração de solenidade. E a sexta-feira também vai ser meio assim também, pois vou estar por aqui na casa ainda, e final de semana que já temos outras possibilidades. Domingo devo estar indo chegar tarde já em Curitiba para poder fazer uns exames médicos e voltar, vai ser meio bate e volta, voltar na quarta ou quinta-feira. E assim estamos assim nessa correria. Mas vamos curtinho hoje, nem marquei tempo aqui nem nada, mas estamos com tempo curto, né? Porque tem muita coisa para falar, porque o tema é um tema pois bastante quero pensar eu interessante, apesar que eu vou tratar mais um aspecto mais filosófico que teológico, né? Mas eu acho que é um tema que pode servir para vocês, para todos nós, nessa busca, né? Por essa realidade também para a nossa vida, que é sobre o sentido da vida, né? E isso foi um tema, foi uma formação que eu dei para um grupo de pessoas que trabalham na área da saúde de Joinville. Eu falei, vou aproveitar esse tema, porque é um tema que pois, cabe bem à nossa realidade do Católico Você Sabia, aos ouvintes do Católico Você Sabia. Eu acho que pode ser de ajuda também sobre essa realidade, desde um aspecto também um pouquinho mais filosófico, né? Não, e foi muito comentado lá esse tema. A Patrícia, a Valéria, o pessoal aí comentou e disse que o Padre Felipe deu um curso de 1 ano de antropologia em algumas horas, e que foi muito bom. O pessoal exagera um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá, né? Eu ainda tive que resumir um pouquinho mais, porque ela foi quase 1 hora assim, de apresentação, e depois hoje temos que reduzir mais, né? Cortei já alguma coisa, mas está ainda em algumas pagininhas aí. Vamos tentar se a gente consegue, né, entrar nesse tema bem aqui, né? E claro, né, é um tema muito amplo, que estamos tratando de resumir para caber em meia hora, 40 minutos. Vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Mas talvez a afirmação, e talvez aí é a resposta do qual o sentido da vida, né? Talvez porque a afirmação talvez mais universal sobre o ser humano, sobre a pessoa, é que todos os seres humanos, todas as pessoas, desejam ser felizes. O grande fim de toda a indústria humana, de todo o labor, de toda a vivência, é essa obtenção da felicidade, né? Eu diria que é impossível contradizer essa afirmação, é muito difícil, porque até mesmo aquelas pessoas que buscam uma coisa má, uma coisa que é perceptível para todos como algo que traz infelicidade, podemos colocar pois, drogas ou qualquer outra coisa, pois essa pessoa está buscando não a infelicidade, ela está buscando o gozo, o prazer, a felicidade que aquilo dá naquele momento, né? Mas há uma dimensão na vida de todos que sabemos que nos prende a algo mais do que alcançamos, né? A história do homem manifesta essa onipresença de nossa busca pela felicidade. Quaisquer que sejam as formas que a busca possa tomar, né? Como comentei, pode ser algumas erradas, não há como negar que o ser humano busca a felicidade. Toda tarefa, né, filosófica na história da humanidade tem sido alcançar a verdadeira felicidade. Santo Agostinho escreveu que todos os homens concordam em desejar o fim último, que é a felicidade. Foi uma posição compartilhada depois por Santo Tomás de Aquino, que escreve que o homem conhece Deus naturalmente do mesmo modo que o deseja naturalmente. Ora, o homem o deseja naturalmente na medida em que naturalmente deseja a felicidade, que é uma semelhança da bondade divina. Vamos chegar lá, mas vamos só repassar talvez algumas dessas ideias de que os filósofos modernos e contemporâneos também continuaram sua busca pela felicidade. Leibniz confessa que a natureza colocou no homem um desejo de felicidade e uma forte aversão à miséria. Esses são, de fato, princípios práticos inatos, que, como os princípios práticos deveriam, continuam constantemente a influenciar todas as nossas vidas, né? Esse desejo de felicidade. Se for perguntado o que move o desejo, eu respondo felicidade e só isso. Vai afirmar John Locke. Blondel também vai dizer que mesmo o pessimista existencial, né, mesmo aquela pessoa que pois, se alegra com que tudo esteja errado ou de errado, ele busca a própria felicidade.
É por causa dessa busca insaciável que a existência humana é sempre dramática. Vivemos nessa dimensão dramática. O homem tem em suas mãos a possibilidade de sucesso ou fracasso. Embora nossos contemporâneos, nossos comuns, muitas vezes não compreendemos, né, a natureza da felicidade, alguns não compreendem a natureza da felicidade, que deveriam buscar, eles ainda assim buscam algo que dê descanso, né, esse fogo, esse desejo que queima dentro deles por felicidade. Né? Todas as pessoas vivem com essa preocupação desde que acordam, quando vão dormir, de que podem falhar em alcançar o próprio objetivo de sua existência. Porque para todos se resume nesse desejo de felicidade. Né? E as pessoas acordam e dormem pensando, fui feliz, serei feliz. Alguns, verdadeiramente muitos, temem que o objetivo seja inalcançável e muitas vezes são sugados pelo desespero que muitas vezes, né, leva até mesmo ao suicídio. Né? E para muitos é uma questão de tentativa e erro simplesmente. O que quer que seja novo tem uma promessa, talvez esse será o caminho para obter a felicidade, né? Uma sensação de frustração que se aproxima dessas pessoas e a busca por novidades, né, que se torna mais frenética à medida que se transforma, né, em frenesi. O objetivo há muito procurado, as muitas dificuldades suportadas, a sensação duradoura de vazio, né? E as pessoas se refugiam muitas vezes no mundo dos sonhos, né? Na fantasia, onde você quer tornar nova realidade, onde tudo é feito sob medida, né? O metaverso que escutamos hoje em dia, mas ainda assim nada se encaixa. E na terra onde o rei não tem roupas, não há nada além do medo. Que essa reação, muitas vezes, de covarde que termina em relativismo. Ninguém pode saber, ninguém pode encontrar a felicidade, é impossível a felicidade não é uma realidade a ser alcançada, é abraçar as próprias limitações e ser feliz com isso e basta. A questão do que é felicidade sempre foi e sempre será central para a nossa identidade como seres humanos. Mas isso já sabemos, é que todos os homens desejam ser felizes, é um fato autoevidente, né? Confirmado pela própria experiência da humanidade, é impossível negar essa realidade. Mas por que todos os homens desejam ser felizes? O que há em nós que nos faz lutar constantemente por sermos felizes? E, pois, gostaria de apresentar um pouco essa realidade da nossa dimensão, né, estática e dinâmica que nós aprendemos aí na filosofia, né, e acho que pode ser um pouco a resposta para essa pergunta. Né? O ser humano individual é, em certo sentido, estático. Né? Dizemos isso, essa afirmação, porque ele tem uma natureza metafísica fixa que possui a sua maneira individual. Pedro e João têm o mesmo tipo de natureza. E assim eles têm certos modos de agir, de pensar, de querer, etc., que nenhum indivíduo pode controlar ou mudar. Temos modos naturais de agir que são próprios da nossa condição de seres humanos, independentes quando se trata do livre-arbítrio do indivíduo. O intelecto do homem é racional e seu processo de raciocínio começa por meio da experiência sensorial. Isso é imutável. Ele não tem escolha a não ser começar com seus sentidos. E também é verdade que nosso intelecto necessariamente deseja a verdade, como nossa vontade deseja o bem. Aquilo que vemos como bem, que compreendemos como bem. Essa dimensão estática do homem refere-se ao que é permanente nele, em sua natureza. O que é constante. É com ela que nascemos, estamos ligados a ela de uma certa maneira por toda a nossa vida, desde a nossa concepção. Assim é dentro de cada pessoa humana que encontramos uma realidade que é permanente, imutável. E essa imutabilidade, né, da nossa natureza, do nosso ser, precede todos os atos de autoconsciência. Né? De fato, são as condições para que a autoconsciência seja possível. Assim, o que constitui um homem como membro da espécie humana, ao mesmo tempo, torna, em certo sentido, universal. Mas como um indivíduo pode ser universal? Talvez alguns se perguntem nesse sentido, porque ele compartilha características comuns com os outros. Nós pensamos, somos seres que pensamos. Compartilhamos com todos os seres materiais o fato da nossa corporeidade. Né? Temos um corpo material, mas somente com outros homens compartilhamos as características mais fundamentais de nossa natureza, nosso intelecto e vontade. Embora cada um
tenha seu próprio intelecto e vontade. E é por causa dessa comunhão da natureza que somos capazes de nos comunicar com os outros. E a linguagem é uma prova disso, né? Os homens podem compreender-se uns aos outros, sofrer uns pelos outros e uns com os outros. Podem discutir uns com os outros e assim por diante. Os homens são homens, o mesmo quanto a sua natureza. Então, é essa natureza humana que nos faz semelhantes a um e ao outro, ao mesmo tempo, nos diferencia de tudo o mais nesse mundo e no universo. É essa natureza que estabelece uma fronteira também metafísica, existencial, entre os homens e todas as outras criaturas do mundo. Os homens são iguais e, no entanto, diferem uns dos outros. Quem é homem tem uma natureza especificamente humana, relacionando e distinguindo de tudo que o cerca, e não é humano também. E é isso que vai singularizar o homem dos demais seres desse mundo, né? O seu intelecto entendido como uma realidade espiritual. Essa é um pouco essa dimensão estática, né, do ser humano. Depois, ao mesmo tempo, vemos essa dimensão dinâmica, né, que se pode assim dizer, como outra dimensão da nossa natureza humana. O homem, o ser humano, não é apenas fixo. Ele também é dinâmico de uma maneira única que o distingue das outras criaturas do nosso mundo. O cardeal Newman coloca que outros seres humanos são completos desde sua primeira existência, naquela linha de excelência que lhe é atribuída. Mas o homem começa com nada realizado, para usar a palavra. E ele tem que fazer, de certo modo, capital para si mesmo. Tem que construir, tem que juntar para si mesmo, pelo exercício daquelas faculdades que são sua herança natural. Assim, pois, o homem, o ser humano, avança gradualmente para a plenitude de seu destino original. Essa característica dinâmica do ser humano é que ele não é completo. Nós nascemos completos fisicamente, mas ainda não estamos completos interiormente, né? O homem não veio à existência com uma natureza fixa, que não permite espaço para o progresso. Embora não podemos mudar nossa natureza, ainda assim, no nível existencial, o homem é vocação. Ele é constantemente convocado para se aperfeiçoar. A própria natureza, a nossa própria natureza nos diz que estamos incompletos. Somos instruídos a realizar e nos aperfeiçoarmos a nós mesmos cada dia. E por isso devemos progredir e corresponder a uma regra que, pois, não fazemos. Um homem não nasce completo, ele tem que se fazer, construir a si mesmo, né? No sentido interior, nesse sentido, né? Nessa dimensão interior. E ele o fará na medida em que corresponde às exigências de sua própria natureza, tanto quanto obedece à direção especificamente ordenada que deve tomar. Embora a perfeição não esteja inscrita em sua natureza, né, o indivíduo não atingiu a perfeição total por existir, a perfeição a que ele deve tender é escolhida para ele, imposta a ele, não como uma sugestão, mas como uma convocação de sua própria natureza. Então, ele está constantemente, o ser humano está constantemente em estado de tensão em direção a um objetivo fixo, uma perfeição predeterminada, que exige de cada ser humano sua própria ação, sua própria mobilidade. É a lei do ser do homem progredir de acordo com uma ordem estabelecida. O ser homem, pois, tem uma ordem estabelecida. Portanto, essa primazia pertence à natureza, mas a vocação aperfeiçoa a natureza. O homem não se realiza, o homem que não se realiza é necessariamente incompleto, mesmo que permaneça homem. Sempre vai estar faltando algo. Ele não é fiel a si mesmo, mas vive uma ilusão, né? Consequentemente, o homem é fundamentalmente livre e fundamentalmente determinado. Ele é de fato, né? O ser humano, cada um de nós somos uma realidade paradoxal, né? E essa é essa realidade filosófica em nós que é bem importante entender para buscar esse sentido da vida, para entender o sentido da vida e essa felicidade como algo que buscamos. Essa dimensão estática que nos mostra o modo que somos, né? Algo que já como devemos ser, e essa mesma realidade dinâmica como algo que temos que alcançar daquilo que somos. Eu acho que, inclusive, o que radica depois, né, todo o tema da moralidade, a dignidade da vida humana, todo o tema dos atos morais, que certamente é completamente outro tema, mas que tem a sua raiz aqui, nisso que o padre está falando,
porque justamente faz do ser humano um ser singular, incomparável com qualquer outro ser na criação, e, portanto, seus atos são com uma responsabilidade moral, com um peso moral. E, por outro lado, essa realidade que o padre falava também é o que faz do homem esse ser buscador. Dado que não está completo, dado que não está perfeito, né? Perfeição significa completo, ele vai estar constantemente buscando até encontrar, até se completar, até se aperfeiçoar, né? Isso a gente sabe que não vai ser completamente, perfeitamente nessa vida, mas na outra. Mas esse já é outro tema. É só para ilustrar um pouquinho como todo aquele primeiro elemento do homem como buscador da felicidade, o motivo é esse que o padre falava agora, desse ser humano incompleto, né, de certo sentido. E, por outro lado, esse ser singular, dotado de tantos dons que o padre falava, inteligência, vontade, consciência, faz com que os seus atos tenham um peso moral, diferente de qualquer outro ser humano, ser na criação, porque esse ser humano tem uma dignidade superior a qualquer outro, né? É interessante ir colocando, claro que são temas paralelos, a gente poderia depois aperfeiçoar, aprofundar mais sobre isso, mas aqui está a raiz. Eu acho que é interessante o tema do padre, porque ele coloca a base para muitos outros temas que poderiam vir depois, né? Mandamentos, moralidade, enfim. A gente deixa para o padre Felipe apresentar esses temas depois. Digo, sempre tenho uma outra, assim, que definição, não definição, mas uma outra realidade que eu gosto de apresentar. Eu tenho que ainda trabalhar um pouco sobre ela, porque depois eu deixei meio de lado, mas essa é a realidade do ser humano como buscadores, né? E eu remeto muito a esse capítulo 7º de São Mateus, né? Pedi vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-á. Porque fala dessa realidade dinâmica e estática. Eu gosto muito dessa apresentação que eu recebi na filosofia, tanto na metafísica como na antropologia, sobre essa realidade de que se estamos buscando algo, porque existe algo pleno, completo para nós. E essa razão de que estamos buscando é porque não alcançamos essa perfeição, esse sentido pleno para a nossa vida, né? Então, eu acho que uma das melhores definições que eu gosto sobre o ser humano é isso, somos buscadores. Eu gosto muito disso. Até tinha pensado em fazer um retiro sobre esse tema e tal, mas é todo um tema à parte aqui, mas eu gosto muito dessa realidade de ser buscadores, né? Somos buscadores, buscamos algo profundo na nossa vida. Isso entra interessante aqueles 3 temas do padre e do nosso professor de antropologia, né? O padre Ramon Lucas, o espírito encarnado, o horizonte vertical, o absoluto relativo. É muito interessante, porque são essas 2 dimensões. E a gente falava que queria escrever o círculo redondo logo, né? Porque mostra essas 2 dimensões da vida humana e que são grandiosas, né? Mas efetivamente é apaixonante todo esse tema. Mas, enfim, a gente podia divagar muito mais, né? O cardeal Newman, num dos sermões da Universidade de Oxford, que ele escreveu como anglicano, ainda insiste que em cada homem há uma ordem a ser obedecida e que ela é fundamental. Essa lei básica de seu ser é um elemento essencial em sua própria constituição como homem. Sabemos que cada um tem a obrigação de crescer, não só fisicamente, né? Isso que compartilhamos essa realidade que compartilhamos com as plantas, com os outros animais, mas também, especialmente, temos que crescer espiritualmente. E agora, para crescer, o ser humano deve agir. Mas nem todas as ações abertas ao homem levarão ao seu crescimento. E ele só pode escolher corretamente aquelas que correspondem à sua natureza. Isto é assim porque sua natureza já lhe dá a conhecer o tipo de objetivo pelo qual ele deve lutar e, portanto, o tipo de perfeição que ele deve obter para alcançar a felicidade. E por isso a condição humana é um drama, por causa da realidade paradoxal da existência do ser humano propriamente. Por um lado, a sua identidade ontológica, que o diferencia de tudo mais, e por outro lado, essa mesma identidade ontológica o estimula a crescer, a desenvolver, a mudar, a se transformar. Assim, por causa de sua natureza humana, o homem também é uma vocação, sendo ele ainda chamado a ser.
Ele é uma substância inacabada, ele é um ser ontologicamente convocado a progredir livremente em direção ao bem objetivo. Há uma relação hierárquica entre o homem ter uma natureza e ter uma vocação. A primazia pertence à natureza, mas a vocação aperfeiçoa a natureza. O homem que não se realiza é necessariamente incompleto. Ele não é fiel a si mesmo, mas vive em uma ilusão. A felicidade humana, então, só pode ser obtida, pelo menos cumprindo a lei de sua natureza. Quando vamos contra a nossa natureza, é impossível alcançar qualquer tipo de felicidade. Nossa vida carece de sentido. Mas como fazer isso? Não é aqui que podemos começar a entender melhor, porque que depois as religiões vão surgir, vão aparecer. O desejo intratável de felicidade do homem está na origem da filosofia e de toda a religião. É somente a partir dessa perspectiva que podemos começar a entender o que é religião. É somente aprendendo a natureza do homem como dotado de uma alma espiritual que o fato das religiões começa a se tornar inteligível. Né? E podemos evitar as explicações, né, evolutivas que o reduziram a uma força irracional que no final é incognoscível, irreconhecível, impessoal, irracional, subhumano e puramente imaginário. O homem é muito mais do que matéria e todo tipo de materialismo acaba encalhando, né, nessa realidade da pessoa humana que não cederá à sua dignidade ao cientista e filósofo com suas teorias sem saídas. E por isso afirmamos que na origem da religião vimos que havia a busca do ser humano pela felicidade, sua busca por Deus. Essa busca existencial é comum a todos os homens e pode ser percebida nas variadas maneiras pelas quais o mesmo homem busca alcançar a felicidade, possuir a felicidade. A busca do homem pela felicidade está na origem de tudo o que ele faz, como Hume apontou. O que é o ser humano? Somente se ele responder corretamente, o caminho para a felicidade se abrirá diante dele. Essa resposta não viria nem das religiões pagãs, nem dos filósofos pagãos. Né? Deveria ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se tornou homem. Esse evento singular na história da realidade, né, da humanidade, transformou a filosofia para sempre. A felicidade estava agora ao alcance do homem. Né? Tudo o que ele tinha que fazer era ser um fiel discípulo de Jesus Cristo, na igreja que ele havia fundado. No entanto, pois, na nossa civilização materialista, se inventa uma fórmula... Ixi, já está aqui o galinho aqui já estamos aqui com ele, já estamos chegando na metade aqui. Espero que o galinho esteja aí. Está forte ainda, então acordou bem hoje. Acordou bem. Então, como dizia, nessa civilização materialista que vivemos, se inventa uma fórmula para a felicidade barata, uma alegria barata, que consiste mais ou menos nisso, em retirar da vida como lugar todo o sofrimento, todo o sacrifício, todo o esforço e desfrutar o máximo possível de quantos prazeres, diversões, hobbies, dinheiro, etc., pode ser conseguida. E, infelizmente, há muitas pessoas que realmente acreditam nessa fórmula, né? Como isso poderia dar sentido às suas vidas, e tentam de novo e outra vez, e você os vê, principalmente nos jovens, em uma busca desenfreada, cada vez mais intensa e ousada de prazeres, hobbies, atividades esportivas, né, de clímax, de adrenalina, etc. Mas os resultados não são muito lisonjeiros, né? Mais do que pessoas felizes, jovens felizes, vemos a cada dia um número maior de desesperados e até mesmo de suicidas. Se contarmos como dados estatísticos, o número de suicídios cada semana é absurdo. Né? Mas muito poucos falam sobre como, para ser feliz, é preciso lutar muito. Ser feliz é possível, mas exige muito esforço. Felicidade custa muito. É por isso que os homens profundamente felizes são poucos. A maioria está satisfeita com aquela alegria barata que não preenche, que não pode preencher o coração do homem. Mas por que é difícil ser feliz? Se o homem fosse um simples animal, um porco, um macaco, para fazê-lo feliz bastaria encher seu estômago de boa comida. Se o homem tivesse apenas um corpo, comer, beber, entregar-se à fúria do sexo, às alucinações das drogas, etc., poderia fazê-lo feliz? Mas muitos se entregam apaixonadamente a isso
e sentem que não são exatamente felizes. Não só sentem, né? A sua vida não é feliz. Esquecemos que não temos apenas o corpo, mas espírito. Geralmente temos esse espírito magro e faminto e damos ao corpo tudo que ele pede. O espírito se alimenta de outras coisas, tem fome e sede de outras realidades, que não são materiais, mas espirituais, como a busca da verdade, do bem, a busca de Deus, a beleza e o cumprimento de suas leis, especialmente de amar ao próximo como a si mesmo. Essa busca da verdade, do bem, aceitando Deus e suas leis não é fácil, mas sempre há pessoas que se aventuram a seguir esse caminho. Né? E as pessoas dizem que são felizes, não são, né, tanto mais felizes quanto vivem essa lei com mais vigor. E não só dizem, né, elas se mostram felizes, elas dão testemunho de uma plenitude. E para citar apenas duas pessoas, né, felizes, né, uma mulher disse, né, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Né? A grande Santa Teresa de Ávila, que pois, com essa frase fala de uma verdade tão profunda da nossa única necessidade real é Deus. E outro também bastante conhecido que disse: Tu nos fizeste para ti, Senhor, e nossos corações ficarão insatisfeitos até que descansem em ti. O grande Santo Agostinho. Né? E esse chegou à conclusão, acima, depois de procurar por mais de 30 anos, a alegria barata de que falei antes. É por isso que ele é uma testemunha muito incrível e creível, né, dessa realidade. A desvantagem dele é que geralmente a pessoa só se convence disso até que, como ele, experimenta a alegria barata com todas as suas forças e não tem escolha a não ser admitir que isso não o satisfez. São poucas as pessoas felizes porque são poucas as que querem lutar pela felicidade. São poucas as que acreditam no esforço, nos grandes ideais. A felicidade tem pouco a ver com dinheiro, álcool, riqueza, festas e tudo a ver com o amor. E vale ressaltar ainda que Santo Tomás de Aquino identifica essa felicidade completa com a beatitude, né? Que é como um passo mais no entendimento de uma felicidade plena. Não? E ele fala que nesta vida a felicidade completa não está ao alcance dos homens. Toda a felicidade terrena é sempre provisória e intermitente. Né? Se acaba. O fato de os homens viverem com a certeza de sua finitude impede que alcancem a felicidade completa. É do conhecimento comum que os homens desejam sempre aquilo que não têm e muitas vezes se desinteressam dos bens que alcançaram. Né? Essa constante insatisfação, né? Essa insatisfação permanente do coração do homem é própria da condição humana. E só a visão de Deus, a beatitude, né? A contemplação de Deus, permite que o intelecto alcance a essência da causa primeira na união com Deus, assim vai dizer Santo Tomás. Nessa vida só é possível aceder a uma felicidade parcial e incompleta. A felicidade completa exclui todo o mal, e não deixa de fora desejos por satisfazer. E é próprio da condição humana a existência de desejos que nem o homem mais poderoso e venturoso é capaz de alcançar. Com mais dinheiro é capaz de alcançar. Porque mesmo tendo, volta a sentir o vazio. Esse caráter transitório da vida impede os seres humanos de alcançarem o desejo inacessível da preservação sem fim. E embora trágico, como pode parecer, esse fato revela a igualdade da condição humana, pois a morte do corpo é o destino comum a todo ser que vive, por mais poderoso que pareça ser. Mas em que consiste, né, essa felicidade parcial, a tal felicidade que é acessível nesta vida? Que seria? Santo Tomás de Aquino repassa o pensamento de Aristóteles, com quem se identifica em grande parte, acrescentando-lhe então essa noção agostiniana da iluminação divina e da cidade de Deus. E ele vai afirmar que a felicidade completa consiste na contemplação divina, a qual se confunde com a contemplação da verdade e a satisfação completa de todos os desejos, para além desses limites que temos temporais e físicos, que impõem a escassez e a finitude de todos os bens. Então, o doutor Angélico, por Santo Tomás, não faz mais do que cristianizar a noção aristotélica da felicidade associada à vida contemplativa. A prova de que a felicidade última reside na visão de Deus está no fato de que, não sendo possível nesta vida encontrar a felicidade completa, impõe-se que a mesma se alcance para além dela.
Se a razão que explica, né, a não possibilidade do alcance da felicidade completa nessa vida consiste na temporalidade e finitude de todos os bens nesta vida, pois se impõe que os bens associados à outra vida não dependam de nenhum outros bens e, portanto, sejam completamente autossuficientes. Até a noção aristotélica da felicidade associada à vida contemplativa não preenche as condições da felicidade completa. Porque é sabido que quanto mais sabemos, mais desejamos saber e mais temos a noção de que sabemos pouco. Então, o conhecimento das coisas por si só não é suficiente. A felicidade completa não pode admitir a existência de mal, porque ela se confunde com o bem perfeito e infinito. E todos sabemos que nessa vida não há possibilidade de ver completamente livre do mal. Quer dos males do corpo, a sede, a fome, a doença, quer dos males da alma, né? Os pecados capitais que já falamos, ira, orgulho, soberba, inveja, etc. Não há ninguém que por vezes não seja assediado e vencido pelas paixões desordenadas, sendo conduzido para a prática das ações que excedem a medida virtuosa, quer seja por excesso, quer seja por deficiência. Né? Então, são essas as razões pelas quais ninguém vai ser completamente feliz nessa vida, né? Numa plenitude de que pois, não precisa de mais nada. Apesar do reconhecimento desse caráter parcial e transitório da felicidade nessa vida, né, Santo Tomás não deixa de acentuar que a aproximação à felicidade é possível e está ao alcance de todos os humanos. Mas essa tal aproximação exige uma vida temperada e ordenada por um amplo conjunto de virtudes morais e, sobretudo, dessa iluminação divina que só a fé pode proporcionar. E aqui é preciso recorrer ao conceito de inclinações naturais para perceber melhor como é que é possível levar uma vida virtuosa e, portanto, próxima da felicidade, mesmo sem possuir as virtudes intelectuais. Só assim Santo Tomás de Aquino, a semelhança de São Paulo, de Santo Agostinho, vai estar em condições de alargar, de aumentar a todas as pessoas essa noção de vida virtuosa e de felicidade parcial. Por inclinações naturais, Santo Tomás quer dizer a capacidade inata, que resulta da lei divina e da presença divina na nossa natureza humana comum, do reconhecimento e da preferência do bem, comum a todos os humanos. Ele complementa a noção de conhecimento racional, que partilha com Aristóteles, como a ideia de um conhecimento por inclinação natural, conciliando dessa forma pois, a razão e a fé, como meios indissociáveis de procura da verdade, que não quero entrar tanto nisso. E como não é possível ao homem ver as coisas sensíveis e físicas sem a presença da luz, também só consegue ter a visão intelectual de Deus através da luz da glória, né? Qual não é um fenômeno físico, mas um fenômeno espiritual. Atendendo a que Deus é espírito, faz sentido que ele só se deixe ver através da luz da glória, que para exercer essa função não pode ser uma substância material, nem resultar de um fenômeno físico, né? Toda essa parte é a parte mais espiritual e essa complemento dessa realidade, dessa felicidade plena no céu. Né? Então, todos os seres humanos são dotados de um conhecimento por inclinação natural para aceitarem a iluminação da luz divina e, naturalmente, são capazes de se elevarem à visão intelectual da substância divina. Então, essa é uma explicação assim bem filosófica de que como podemos alcançar essa plenitude da felicidade, né, através do conhecimento de Deus. Né? Então, é amplo, é um pouco mais profundo, mas não dá para adentrar tanto nela. Né? Mas isso para dizer que há um certo desejo nos seres humanos, enquanto seres intelectuais, providos de razão, de intelecto, de conhecer a verdade. E nisso se distingue de todos os animais, uma vez que só os seres humanos dispõem de curiosidade intelectual. Nessa vida, o conhecimento da verdade alcança-se através da vida contemplativa. Né? Contemplar a Deus, contemplar as verdades da fé. Mas todos sabemos que os seres humanos são diferentemente dotados de condições para levar uma vida contemplativa, não estando esta, pois, ao alcance de todos. Né? Não todos podem se dedicar inteiramente à vida contemplativa. Mesmo as pessoas que dispõem de condições intelectuais e materiais para levar uma vida contemplativa têm a noção de que lhes foi negado acesso a toda a verdade, mas resultando daí, pois, essa natural insatisfação, né, do homem e o reconhecimento da precariedade e finitude dos conhecimentos. Jamais poderemos ter o conhecimento pleno. Mas Deus, que é onipotente, onisciente, não podia negar essa possibilidade, reservando-a para um momento que coincide com a visão de Deus, né, com o céu.
É isso que vamos ter, né? A felicidade plena. A visão de Deus vai ser a nossa felicidade plena. Como Deus não é uma substância material, a visão de Deus não está ao alcance de substâncias materiais. E é por isso que os homens, enquanto vivem nesse mundo, não podem aspirar a essa visão, embora, né, seja possível uma visão intelectual da substância divina, né? Uma visão intelectual de Deus. Só a alma, como substância espiritual e eterna, pode aspirar à visão de Deus, e com ela a felicidade completa, porque se esgota em si mesmo e não depende de coisa nenhuma. Por isso, fechando, né, terminando por essa parte mais complexa, mais difícil de entender, que era mais uma explicação porque desejamos a felicidade e porque essa felicidade está, pois, no céu, ultimamente, na contemplação de Deus e não aqui na terra, pois essa inclinação do homem para a felicidade não se realiza por completo nas coisas criadas, pois nelas se encontra apenas uma parte do bem. Nossa verdadeira felicidade, nossa plena felicidade está no céu. O conjunto de todos os bens se encontra em Deus, que acalma por completo esse anseio por ser feliz do homem. Deus, o bem perfeito, acalma o apetite, pois não há mais nada além a desejar. Logo, o bem universal não se encontra em nada criado, mas apenas em Deus. E todos aqueles que se esforçaram para serem virtuosos são gratificados com um sinal, a visão santificante de Deus, considerada como o fim transcendente da perfeição. Então, a partir desse entendimento, nós podemos, né, como que finalizar com essa afirmação, que o sentido da vida do ser humano é a felicidade, que é Deus, que é a contemplação de Deus, que só alcançaremos plenamente no céu. Mas que nessa vida podemos caminhar nessa direção quando vivemos uma vida de virtudes, quando vivemos uma vida de fé, esperança, caridade, uma vida de virtudes cardeais, né, que são temas que temos que entrar, Padre Renan, temos que ir nesses temas ainda, temos que preparar alguns programas sobre esses temas, mas já de segunda vez já que entramos, já comentamos sobre eles, mas temos que voltar realmente nessa ideia, mas aí está, né, a felicidade do homem nessa vida, pois é possível, é alcançável, né? Não a felicidade plena, não essa felicidade perfeita, completa, que só teremos em Deus, mas uma felicidade. E é isso que dá sentido às nossas vidas verdadeiramente. Pois era isso, não sei o que tem para comentar, é um pouco longo, essa parte foi talvez um pouco mais rápida e mais pesada, porque já estamos passando aqui o tempo aqui. Que o padre não quer bater o meu recorde, né? Não quero. Mas não. É quedam beatitudo ou alguma coisa assim. Me lembro que eu estava aqui buscando de fato o número 25, episódio do Católico Você Sabia 25, falava sobre a felicidade de Santo Tomás, que foi o tema do meu elaborato. Quedam beatitudo, a certa felicidade a gente pode encontrar nessa vida à medida que estamos unidos a Deus, mas aquela plena e verdadeira felicidade só na contemplação, como o padre Felipe falava. Era o programa 25 esse aí? 25, eu encontrei aqui. Vai complementando, aqui. Né? Com certeza, essa realidade, com certeza. Né? E também tudo isso que o padre falou é a explicação de por que o ser humano, ainda aquele que parece que tem tudo nessa vida e, portanto, aparentemente é feliz, não encontra a plena felicidade, né? Porque nós, seres humanos, estamos feitos para mais. E esse mais não se encontra plenamente aqui nessa vida, né? Muito obrigado. Efetivamente, Padre Felipe, é um tema muito profundo, porém abre para muitos outros temas. Eu aproveito aqui para comentar que o nosso grande amigo de caminhada, Danúbio Tavares Alves, ele é de Recife, ele me escreveu comentando do interessante do projeto Podcast Católico Você Sabia, do interessante, do profundo do material. Ele particularmente está pedindo até sugestões aí de temas. Você falou das virtudes, né? Então, Danúbio Tavares Alves, está aí um abraço para você. E respondendo a sua sugestão, ele disse que o povo de Deus está sedento de espiritualidade, e temas como as bem-aventuranças, ele realmente, eu fiquei muito honrado, porque ele é muito inteligente, você conhece ele, né? Sim, ele é claro. muito capaz. E ele disse, olha, padre, muito bom o tema, muito bom o material. Então eu fiquei sumamente honrado, né? E falei, opa, se ele falou isso, as pessoas podem falar, e você diz assim, bom, né? Sempre vou elogiar os padres.
Agora o Danúbio não. O Danúbio, se você não faz uma coisa bem feita, ele fala, não, tá mais ou menos. Agora realmente ele elogiou, então a gente fica muito agradecido. E ele disse, esses temas de espiritualidade, virtudes, evangelho, vida espiritual, é o que o povo de Deus está sedento e não encontramos material. Então, fica aí também, o Padre Felipe falava agora das virtudes, né? Fica também o contato do Danúbio Tavares Alves, nosso amigo de Recife, companheiro de seminário, Que maravilha. que Faz pediu tempo que não também escuto dele. esse tema, né? Então, tá aí. Mas uma Tá aí maravilha, a maravilha. sugestão do Danúbio acolhida. Maravilha, pois vamos entrar, temos muito ainda que passar também. Mas agradecemos aí também, pois o comentário da Nube aí, pois muito obrigado para Hernan, vamos finalizando por aqui, não sei se tem algum comentário, mais algum abraço para alguém que pediu aí, eu não vi ultimamente aqui um pouco mensagens nem nada, mas acredito que assim deixamos por agora. Não, eu só tenho que agradecer, sigo aqui na correria, aqui em Itu, hoje à tarde, sim, agora vou celebrar os 90 anos da minha avó, com a minha família, né, celebrar a Santa Missa, e amanhã cedinho já desço para Joinville, para poder celebrar também, desço de Itu direto a Joinville, porque tem uma missa lá, então, enfim, agradeço todos os ouvintes, agradeço o apoio, agradeço o Padre Felipe, esse tema tão profundo e tão importante para a gente entender, né, onde está a grandeza do ser humano e, portanto, onde o ser humano vai encontrar a realização plena. E agradeço a você, ouvinte, que nos acompanha sempre, deixo o meu abraço e a minha bênção, e nos vemos na próxima semana com a graça de Deus. Muito bem, pois rezem por nós agora aí nessa festa, né? Já 2 dias da solenidade do Sagrado Coração, festa do Imaculado Coração de Maria. São João Batista, pois vai ter que antecipar a festa, pelo menos onde ele não é padroeiro, né? Ele é padroeiro da minha diocese de origem, né? São João Batista lá de Niterói, que é a diocese de Niterói. Então a festa sobrepõe sobre o Sagrado Coração de Jesus, mas onde não é padroeiro, mas a festa vai ser adiantada. Então vamos ter festa de São João quinta-feira 23. Sexta-feira, pois, solenidade do Sagrado Coração, para nós, pelo menos, eu acredito, não sei se para toda a igreja, que não tenho certeza, mas pelo menos para nós é dia de reparação, dia de penitência, dia de adoração, então é dia de poder também purgar nossos próprios pecados aqui e pedir, pois, a misericórdia desse coração sobre todos nós, e celebramos a festa, então, do Imaculado Coração de Maria no sábado 25. E pois, aqui, uma só alegria. Antecipando e dando spoiler, recebi uma carta aqui que diz que os números tanto das constituições, tal, chegou? designo o Padre Renan como Opa! vigário da paróquia Santa Edviges e da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Diocese de Campo Limpo, por 3 anos, a partir de 1º de julho de 2022. Então estamos aí já, hein? Certamente não vou chegar 1º de julho, vou chegar em agosto, mas já recebi oficialmente a minha nomeação como vigário. Tô até abrindo aqui meu e-mail aqui para ver se chegou alguma coisa para mim, mas não chegou nada não. Chegou nada não. Mas a gente vai se ver aí no final do mês. Nossa, maravilha, maravilha. Felicidades, Padre, pois uma notícia aqui fresca aqui, pois já se fazendo pública. Mas depois a gente dá mais informações sobre isso. Né? Eu ainda não publiquei nada, estou guardando ainda porque mas isso aqui vai ser mais depois. Vai ser para de noite isso aqui, os que assistirem primeiro, que ouvirem primeiro o programa vão saber, mas vai ser para de noite que eu vou publicar isso aqui. Agora eu tenho que ir lá para dar para expor o Santíssimo para os noviços aqui. O instrutor pediu para eu dar uma ajuda aí para expor, depois vou ter minha merendinha básica, né, meu café da tarde básico, e aí voltamos aqui para o trabalho aqui. Mas é isso, Deus abençoe a todos. A gente se vê semana que vem, então um forte abraço. Fiquem com Deus.